amigos do vlog do Zek! Hoje com a Sony A7 II, que é a segunda geração da primeira mirrorless full frame EVF do mundo. Pois é, essa daqui que é uma das câmeras mais hypadas que a gente tem no mercado hoje, porque a Sony foi a primeira a ousar colocar um sensor tão grande num sistema sem espelho, e eles estão aí querendo competir no mercado de DSLR, e a gente tá ouvindo um monte de mimimi de internet aí querendo saber se a Canon vai morrer, se a Nikon vai ficar para a história por causa aí do mirrorless. E hoje a gente vai ver aqui no vlog do Zek o que eu achei dessa experiência, o que a Sony está de fato fazendo na A7, se elas competem lado a lado aí com as DSLR ou se elas estão muito mais próximas do mirrorless e os problemas que vem com ele. Bom, eu não vou tirar ela da caixa, a Sony aí que insiste em não dar nada pra vocês, ela vem com alça e bateria, mas não vem na caixa case, não vem nem um carregador de bateria, né? Essa daqui que é uma câmera de $1.700 só o corpo, e a Sony continua não te dando nada, tirando lógico um carregadorzinho USB que a gente está acostumado. Mas vamos pegar ela aqui na mão, e a primeira coisa que a gente nota é como isso daqui é pequenininho, né? Em 550 gramas, ela tá aí entre os híbridos que a gente tem das mirrorless de verdade, né? Por exemplo, a EOS M ela já está em 400 gramas, e também as full frames DSLRs de entrada, como por exemplo a Canon 6D, que já está em 700 gramas. Então a Sony está de fato mirando para um mercado novo, que é um corpo pequeno, sóbrio aqui, né, com um design moderno, mas é aí que está a minha primeira reclamação em relação a esse corpo. A Sony ainda não sabe o que eles vão fazer com esse daqui, um corpo que cresceu aqui na geração 2, porque na minha opinião ela está pequena demais, né? A Sony que quer aí ousar falar que isso daqui é uma DSLR, e o primeiro problema que eu encontrei é que isso daqui é pequeno demais. A gente vai pegar já de logo aqui, logo de cara a minha Canon EOS 6D, que é uma DSLR que tem o espelho, e a 6D ela não é grande porque ela tem o espelho, mas sim porque a ergonomia dela é pensada para seres humanos que tem mão grande, né? Vocês verem a minha mão aqui, a minha mão é bem grande, se eu der um tapão em vocês caem na hora. Ela é uma mão grande, ó, que quando eu vou tentar abraçar a 7.2, ó, sobra metade da minha mão, coisa que quando eu pego, ó, a 6D, ó, a minha mão inteira está sendo ocupada por alguma coisa. Essa é a minha primeira reclamação em relação ao sistema A7, porque elas são pequenas demais. Quando você coloca a lente, ela já perde o apelo aí compacta, né? Vocês veem aí que ela não é tão pequenininha quanto um iPhone, por exemplo. Então eu questiono aí essa cara de design que a Sony está dando com esses cantos com esses cantos quadradões. O corpo ainda é pequeno demais, e eu acho que a ergonomia aí tá toda errada. Essas são essas coisas que a gente não vê no mimimi da internet. Mas de qualquer maneira é um corpo bem construído, né? A A7 II aqui, que já é a segunda geração da A7, que é uma linha com 3 câmeras. A gente tem a A7 normal para velocidade, a A7R de alta resolução e a A7S que tem um sensor com menos megapixels, mas ele é mais sensível à luz. A A7 normal aqui, ela tá um corpo todinho de magnésio, ele é bem construído, nada balança fora do lugar, mas ela tem, né, essa telinha aqui que sai do corpo, igual a D750 da Nikon, que é uma das partes frágeis aí, né? Isso daqui não é aquele tipo de equipamento que eu vou recomendar vocês fotografar com terra, fotojornalismo de guerra, esse tipo de coisa. Essa telinha aqui não vai funcionar. Mas de qualquer maneira, né, ela tem aqui um híbrido do sistema DSLR por causa desse grip. Esse grip aqui do lado direito que cresceu em relação à A7, né? Então a Sony ainda está se procurando aí qual vai ser a ergonomia deles. Enfim, esse daqui é o modelo de entrada deles. E vocês começam aqui por cima que todo o controle está equilibrado para o lado direito, com uma chavinha PASM que a gente tem em praticamente todas as DSLRs, que é o modo Program, os modos semiautomáticos ou todo manual. Ela ganhou aqui 2 botões programáveis C1 e C2 que estão ao alcance dos dedos aqui, se você segurar ela um pouquinho mais para cima. Um dial só de compensação da exposição do lado direito, que é muito próximo aí do que a gente já viu nas RX, né? RX100 e RX1, que a gente já viu aqui no vlog do Zek, também tem esse controle para o lado direito. E do lado esquerdo não tem nada do lado de cima, que eu acho aí que é uma perda de oportunidade da Sony, porque a primeira diferença que você sente aqui é que falta o top LCD. Todas as DSLRs que a gente tem grandes, vou pegar de novo a nossa 6D, ela tem o top LCD que mostra as informações de bateria, memória e exposição, e falta isso daqui na Sony. E atrás ela é dominada por um painel de 3 polegadas, esse aqui que sai do corpo, e de novo os controles estão aqui jogados para o seu lado direito. A gente começa aqui embaixo com o playback, com o botãozinho de lixo, que ele também é programável. A gente tem o jog, o control wheel principal deles aqui, que ele vai para a esquerda e para a direita.
para cima e para baixo, além de girar aí um botão 7 no meio, o botão FN aqui no meio, que ele é super requisitado aqui para você colocar todas as opções de drive, de ISO, de flash, você usa aqui nesse botão FN. Sobe um pouquinho, tem um botãozinho ao alcance do dedão, que você pode programar tanto para colocar o foco automático quanto o foco manual, ou mesmo travar o Auto Exposure Lock, tem uma chavinha aqui. O C3, que é um botão programável perdido aqui em cima, e do outro lado está o menu, mais perdido ainda, porque você tem que usar necessariamente a sua mão esquerda. E aqui que começa também outro problema na usabilidade e ergonomia. A Sony A7 ela tem aqui, por definição, dois dials principais para você controlar a exposição, a abertura e o seu obturador. Um dial que está aqui atrás, esse daqui que deveria estar no alcance do dedão, e um dial aqui na frente. E aí que você vê os problemas de ergonomia. Se eu seguro com o meu dedão a câmera para equilibrar ela não cair no chão, esse dial traseiro está longe demais, então eu tenho que colocar o meu dedão de frente para ele, para eu conseguir apertar, o que já aí é bem diferente, né, de uma DSLR. Eu vou pegar aqui a nossa Nikon D800Z, que eu sei que é outra classe de equipamento, mas você vê ó, que a Nikon ela cai exatamente onde o meu dedão tá, coisa que a Sony, eu vou pegar aqui a Sony de volta, a Sony, ó, ela tá longe o dedão e esse botão é duro. E lá na frente é a mesma coisa, né? O grip é pequeno demais, então esse botãozinho aqui para ajustar a exposição, ele fica longe dos dedos. A ergonomia é ruim para quem está fotografando na rua e toda a usabilidade aí acaba pecando. Essa câmera aqui está bem longe de ser uma DSLR, por mais que a gente tenha aí o hype da internet. Do outro lado a gente tem aqui a portinha, né, um microfone e uma saída de fone de ouvido, que é aqui um dos principais destaques dessa câmera, é a convergência quase total do sistema de foto e de vídeo. E também atrás da segunda portinha perto do corpo a gente tem uma USB e uma HDMI aqui. A USB é uma das portas mais importantes dessa câmera porque ela não vem com carregador de bateria na caixa, então toda a carga você consegue colocar por essa portinha, que eu acho legal e ruim ao mesmo tempo. É legal porque qualquer lugar que tiver uma tomada USB, seja no carro ou no avião, ou mesmo um pack externo, você consegue colocar energia aqui. Só que ela não funciona como um smartphone ou outro iDevice, né? Ela não carrega enquanto ela estiver ligada. Então a Sony não te dá um carregador de bateria, e se a bateria acabar você tem que esperar ela carregar até você usar a câmera de novo. Então, né, de novo aí, não é o mercado de DSLR, e a Sony está entre as DSLRs e entre as compactas, e eu acho que é um erro aqui na linha A7. E outra coisa que eu quero mostrar para vocês também é a usabilidade total. Vamos começar aqui ligando com o rocker aqui do off-on. Quando você liga, você já nota também outra diferença. O boot dessa câmera demora e ela funciona aí como uma compacta, né? A tela aqui LCD traseira fica ligada o tempo inteiro, ou quando você chega com os seus olhos perto aqui do viewfinder OLED, ele liga automaticamente com o sensor. Isso é essencialmente diferente de uma DSLR, porque na DSLR, ó, quando você pega aqui a 6D, você girou a chavinha, ela fica ligada, mas ela não está gastando tanta bateria. Na Sony A7 não, quando você liga a câmera, ela está gastando toda a bateria possível, seja aí usando ou a tela LCD, que tem aí autonomia para até 320 fotos com uma bateria cheia, ou o viewfinder aqui dentro com 270 fotos, que não chega próximo nem das piores DSLRs que a gente tem no mercado, né? Você pega, por exemplo, uma EOS T3i, ela está taxada aí em 800 fotos. E essa aí é uma das diferenças que você só vai perceber quando você estiver usando e trabalhando com o equipamento. De resto é bem simples, né? Ela tem aqui um sistema de foco híbrido que fica dentro desse colchete. O sistema de foco, que é um dos grandes destaques aqui da Sony A7, ele tem um sistema que chama Lock On, que funciona como o 3D Tracking da Nikon. Você simplesmente aponta esse quadradinho menor para o seu objeto e a Sony começa a segui-lo ao redor de todo o quadro. Dentro desses colchetes ele pode ou não usar o sistema de phase, quando aparecem os quadradinhos menores, e ao redor dele ele vai usar aí o sistema de contraste para continuar usando o foco. O foco é rápido com as objetivas da Sony, a gente ainda vai ver mais para frente a FE55 e a FE28, mas também não está tão longe aí das piores DSLRs, né? Ainda não é um sistema phase nativo na sua câmera, e essa também é outra diferença. E também, se você parar para ver, a última reclamação que eu tenho aqui, ó, são esses dials de novo, né? Você vê que é bem diferente de quando você está com a sua DSLR, que é tudo mais rápido, né? Você pega aqui a 6D na mão, toda a exposição você já vê no top LCD, coisa que na Sony A7 II você tem que ficar aí ligando a câmera, gastando bateria, esperando ela ligar.
e essa é a maior diferença. De outras reclamações que eu tenho aqui, é que aqui do lado ela tem uma porta de cartão SDHC, né? Ela vai até os cartões mais rápidos que a gente tem hoje em dia, que ele está bem no corner de onde fica a sua mão. Então se você colocar a sua mão durante o dia e colocar ela para trás, ó, ela abre com muita facilidade essa porta. E eu me peguei vendo essa porta aberta o dia inteiro do meu lado, porque ela abre com qualquer esbarradinha, ó, ela abre no lugar errado. Então é essa a diferença que vocês têm que ver aí, sair desse hype, que é esses comentários na internet, que as DSLRs morreram. As DSLRs não morreram, né? Elas não são grandes porque elas têm o espelho, elas são grandes porque a ergonomia, a precisão na hora do trabalho, a velocidade é mais importante do que o estilinho retrô aqui, ou mesmo a tecnologia. Eu vou pegar de novo a Nikon D800E, que eu sei que é uma classe diferente de equipamento. A Nikon eu consigo facilmente, ó, ela não vai cair da minha mão, mas nem a pau. E eu vou aqui equilibrar, ó, ela fica completamente presa na minha mão, não sobra espaço nenhum. Eu estou aqui com a 1424 f2.8G. Ela não é grande porque ela tem o espelho, ela é grande porque ela tem que ser grande para a gente conseguir usar o dia inteiro com lentes grandes. Quando eu pego aqui a minha Sony A7 II, ó, sobra um espação aqui na minha mão, ela não fica tão desconfortável se eu estiver usando uma objetiva pequena. Mas eu sei que durante o dia, durante a usabilidade que eu fiz, passei uma semana com essa câmera, eu vi que ela não é a mesma coisa, o foco não é a mesma coisa, o boot não é a mesma coisa, e é isso que a gente tem que ver aqui no vlog do Zé. Que a Sony aí que está vendendo principalmente o sistema Exmor deles, que é uma classe aí nova de sensores, a Sony aí que está chutando né, no sistema de tecnologia de semicondutores e consequentemente em performance técnica de seus sensores, líder aí na fabricação dessas peças, tanto para a Apple em todos os iPhones 4, 5 e 6, que são simplesmente as câmeras mais usadas do planeta, líder em performance nas Nikon D, que são todas com sensor da Sony com projetos exclusivos, e até a Canon começou a usar aí um sensor de 1 polegada da Sony na compacta G7X, com uma gama extensa de formatos, tamanhos e resolução, mas que a A7 II infelizmente está uma geração antiga já, com o mesmo imager de 24 megapixels que apareceu lá na D600 de 2012 que, embora tenha parte da tecnologia de Dynamic Range com recuperação de luzes e sombras perfeitas até 14 stops, ela está atrás em ruídos em ISOs altos e não compete mais no mercado. Grosso modo, o sensor da A7 II é bom, mas já está velho. No dia a dia, os destaques vão para a altíssima clareza desses 24 megapixels, com detalhes de sobras para impressões gigantes que antes ficavam limitadas ao topo de linha das fabricantes, como por exemplo a Nikon D3X, mas que agora viraram um lugar comum e que provavelmente serão subutilizados para saídas web e impressões modestas. O grande destaque mesmo é o tal do Dynamic Range dos Exmor em modo RAW, que consegue registrar até 14 stops de exposição num quadro só, para aguentar pós-processamento pesadíssimo depois via software, sem qualquer sinal de bending ou coloração roxa nas sombras, que vão até 5, 6 stops no Adobe Lightroom, sem estragar o arquivo. É um paradigma diferente de fotografia porque você pode clicar pensando na revelação, como alguns fotógrafos faziam antes com os filmes puxados para a asa maior ou menor, mas aqui na era digital e com qualidade nunca antes vistas. Quem trabalha com manipulação dos arquivos pesada no dia a dia e encontra facilmente os limites da Canon, faça um favor e migre para alguma câmera que tenha um sensor Exmor da Sony. Infelizmente nem tudo são flores e na A7 II, essa geração de 24 megapixels, o Exmor já está datado. Ela é a mesma da Nikon D600 de 2012, pré-Canon EOS 6D, e em ISOs altos você consegue ver mais ruídos do que a atual geração mostra. Em ISO 6400 o ruído fica grande demais e destrói os detalhes, embora seja orgânico, bonito na tela e adequado dependendo da saída. Evidente, se você for dar saída web para um arquivo de 24 megapixels, nem o ISO máximo nativo de 25600 mostrará os ruídos. De importante são as cores que trabalham junto do B11X para um perfil bem mais próximo da Canon, que não é a coisa mais fácil de fazer, com tons de pele rosados e vivos, talvez um pouco vivos demais, mas bem longe do verde amarelado da Nikon. De novo, um pós-processamento eficaz no arquivo RAW corrige tudo isso, mas mesmo direto da câmera em JPEG os resultados agradam se você programar os perfis de cor na A7. O B11X tem a mão um pouco pesada em ruídos e ISOs altos, e as fotos direto da câmera nessa situação parecem uma aquarela. Ele une os pontos para escondê-los e fazendo isso você perde ainda mais detalhes, tornando inviável o uso na câmera. Eu raramente passo de ISO 800, então esse papo de ISO alto sinceramente não é o foco do vlog do Zek. Foco do vlog do Zek, que também não é qualidade de vídeo, que na A7 II brilha.
são tantos recursos entre o Exmor e o Beyond X que ela torna muito mais próxima de uma Canon EOS Cinema ou Sony FS do que de uma DSLR. Eu não vou estender o assunto sobre S-Log2, XAVCS de 50 megapixels, nem os Profiles Pictures com curvas HG4609G33 ou ITU 709. Mas no geral a 7S é um monstrinho para gerar imagens aqui do vlog do Zek da 7S, a 7.2 da 7S, da 7.2, que é a segunda geração aí que a gente já está vendo a Sony melhorando aí a ergonomia desses corpos, que vem aí principalmente com o sensor Exmor. Qual que é a minha conclusão aqui no vlog do Zek? A minha primeira reclamação é esse mimimi na internet, que o pessoal falando que Canon e Nikon, ou que as DSLR em geral vão morrer. Isso não vai acontecer, né? A Sony ela tá também fazendo algumas campanhas falando que isso daqui é a nova geração de DSLR, e não é, né? Eu já tive muitas Sonys há alguns anos atrás, e isso daqui tá se comportando como uma compacta, e eu acho que é um erro que eles estão fazendo. Esse papo de você ligar, ela gastar toda a bateria, esse estilo aqui retrô, todo enquadradinho, quando você tá o dia inteiro com ela no corpo batendo contra você, você vai ver como ela dói. E as DSLR, seja que a minha 6D ou a minha D800Z, elas não são grandes por causa do espelho, elas são grandes para comportar objetivas desse tamanho. E também aí o papo de bateria, velocidade de ligar, disparo de foco, essas coisas você não tem como comparar ainda. Eu acho que eles estão no caminho certo aqui com a Sony A7 II, mas desculpa, não tem como comparar. O pessoal que está trabalhando aí com casamento, fotojornalista, pode ficar bem tranquilo que a sua EOS ou a sua Nikon F não vai embora. Mas o pessoal que consegue, que sabe o que está fazendo, a Sony A7 é mais uma opção full frame aí. Ela não deixa aí de ser sexy, né? Esse apelo sexy é quase a Sony, eu chamo ela de Apple asiática, porque a câmera é bonita, a câmera funciona. Só que eles estão aí eles são meio perdidos em relação à ergonomia. Eu não acho que isso daqui deveria ser tão pequenininho. Eu gosto de ver as coisas pelo que elas são, né? E isso daqui não chega a ser compacto como as mirrorless e não é tão funcional quanto uma DSLR. Para o pessoal de fotografia pode funcionar se você souber usar, da mesma forma que um iPhone pode funcionar se você souber usar. Mas o pessoal que está trabalhando aí de fato com foto, isso daqui eu pensaria com muita parcimônia antes de colocar no kit. Aliás, não vai ficar no meu kit, porque você está abrindo mão demais aí de ergonomia, bateria e velocidade só para ter o sensor Exmor. A história muda com o pessoal que está trabalhando com vídeo, porque isso daqui é um equipamento topo de linha para quem está fazendo vídeo. Eu nem falei aqui do Steadshot Inside, que vai estabilizar todas as objetivas que vocês tiverem. É bem diferente o resultado quando você liga ela em S-Log. O S-Log é um perfil aí da Sony que nasceu lá na linha Cinealta deles. O S-Log ele vai preservar o que o 709, que é um perfil de gama, ele vai jogar fora. O S-Log não joga, então você tem um arquivo extremamente flat, não chega a ser RAW porque você pode ter problema com as cores se você errar demais as cores. Mas o S-Log junto com o XAVC S aqui da Sony A7 II, você consegue ter um perfil extremamente limpo para fazer os trabalhos mais bonitos com o sensor full frame, coisa aí que a Canon já desistiu, né? A Blackmagic não tem nenhum full frame, então quem está trabalhando com vídeo pode ver, né? Aí sim a usabilidade, um corpo pequeno, todo quadradão, com os botões longe e essa tela aqui que gira, aí faz sentido para o pessoal de vídeo. Mas para fotografia, isso aqui está muito mais no campo da Leica, né, com apelo sexy, full frame e compacta, do que nas SLR do vlog do Zek da Sony A7 II. Bom, vamos dar os abraços e os beijos lá pro pessoal do Patreon que tornam esse canal possível, que é uma lista bem grande, aqui eu peguei quase todo mundo, que é o Norber Júnior, o Marcos Monção, o Vitor Tadeu Alvarenga, o Thiago Tondela, o Leandro Silva, o Edilson Borges, o Flavinho Lima, o Gilson Ferreira, o Matheus Tavares, o Rodrigo Caldas, o Daniel Carli, o Leopoldo Alves e o Renato Navarro, que estão quase um ano já de Patreon do vlog do Zek. Os vídeos estão no YouTube e no Vimeo. Não deixem de ler o artigo completo no blog, tá? Todos esses detalhes que vocês perdem aqui no vídeo porque eu falo rápido estão descritos lá no blog. Eu dou detalhes aí de como tá o sistema de foco lock-on, que eu tive um problema que ele se perdeu completamente. Eu dou exemplo de grading com o S-Log. E tem também detalhes aí comentados da qualidade de imagem e performance do sensor Exmor. As fotos estão no Flickr e no Tumblr. A gente vai ver ainda, né, esse sistema adaptado com objetivas da Canon com o adaptador Metabones
aqui. Duas objetivas deles, a FE55ZA e a FE28mm, mas é isso, é uma câmera que eu gostei, mas ela não vai substituir uma DSLR, eu não vou voltar atrás em relação à bateria, ergonomia e velocidade, mas para o que ela está fazendo, a Sony está aí no caminho certo e pode funcionar para muitos de vocês, principalmente para quem está fazendo o vídeo. O beijo, o abraço, o moa de sempre e até a próxima.